Olá pessoal, tudo bem com vocês? Desejo que sim. Nilda Medeiros, trazendo mais um trabalho um pouquinho atrasado, né? Mas vamos lá, né? Eu tinha anunciado que eu estaria no Instagram, dia 6 às 20 horas, e aí no fim acabou não dando certo, ok? Mas cá estou eu, vamos lá? Então, eu preparei para falar com vocês a respeito do que muita gente faz nos canais nesses tempos aí, né? De festa, ou depois que já se passaram as festas. Então, falar de banhos de limpeza energética e banhos também de proteção energética, né? Energização. É disso que eu venho trazer hoje como contribuição para vocês, né? Lembrando que a gente acabou de sair de um ano de finalização, né? Que 2025, na numerologia cabalística, soma 9. Então, é um ano de finalizações, né? Que, de acordo com a numerologia cabalística, não se deve nem iniciar coisas, negócios, né? Mas, que maravilha! Agora nós estamos em 2026, um ano de inícios, né? Um ano de começos. E também pode ser de recomeços, por que não, né? E por ser um ano novo, também essas questões das festas, eu fiquei na minha casa com meu filho, não saí, mas a maioria das pessoas acabam se encontrando com os familiares, amigos, confraternizando, né? E se a gente volta e concebe aquilo que eu venho trazendo nas minhas apresentações, no trabalho que eu entrego para vocês, de que somos energia, né? Então a gente está trazendo energia para a nossa casa, porque nós somos captadores de energia e a gente traz os nossos encontros. Daí a importância de haver umas opções para banhos, ok? É o que eu trago hoje, tudo bem? Então eu vou falar primeiramente, dessa questão de que a limpeza, ela inicia pelo mental, né? Por quê? Porque o mental é o que impede que nós acessemos a nossa consciência e expandamos a nossa consciência. Então a limpeza inicia pelo mental, limpar esse mental, porque a mente, como eu já ouvi de muitas pessoas, principalmente da Giselda Galvão, a mente mente para nós não acessarmos a nossa consciência. E então, se a gente concebe que a gente é energia, é feito de energia, a gente precisa cuidar dessa energia e iniciando pelo mental, ok? Também lembrar que quando a gente vai fazer um banho, a gente tem os ingredientes na nossa cozinha, né? Às vezes a gente tem também na nossa horta, eu no caso que eu tenho a horta escolar, né? Eu tenho lá vários dos ingredientes que eu vou citar aqui, mas a maioria a gente tem na cozinha também. Veja bem, e quando a gente for fazer preparar um banho, também nós devemos nos conectar com o nosso eu superior, né? Lembrar e intencionar que todos nós somos benzedores, né? Eu, quando eu fiz o curso de fitoenergética mesmo, e as pessoas ficavam me perguntando na escola, o que eu tomo para isso, o que eu tomo para aquilo, e eu ficava muito preocupado em potencializar a energia das plantas para entregar aquela erva para as pessoas. Aí chegou um ponto que eu falei, mas você também pode fazer, né? Eu comecei a sugerir, né, a mobilizar, não é ensinar, a mobilizar essas pessoas a potencializar a energia das plantas que elas iam utilizar para fazer um chá, né? Porque na verdade não é ensinar, é lembrar, como o pessoal do Lumina coloca, né? Vamos lembrar aquilo que nós já sabemos há muito tempo e só esquecemos, né? Então vamos lá. Eu vou falar assim da primeira situação para um banho, né? Numa limpeza, a gente deve selecionar ações, né?
fazer uma limpeza, um banho de limpeza, né? Selecionar ações e seguir com as intenções. E quando a gente segue, a gente foca dentro da gente, né? Não ficar naquela questão do mental, que é só repetir. Né? E a gente tem que escolher o consciencial. E conscientemente, você, né, potencializar aquela erva com a energia que ela tem, e aí tudo vai dar muito certo, ok? Então vamos lá. Falar do nosso do primeiro banho aí, né? E quando a gente fala de banho, a gente vai poder pensar assim, né? Banho se faz com água, em primeiro lugar. E aí pensar o que a água faz no nosso corpo, no nosso organismo. 70% de nós somos água, né? Então, a água é o elemento mais energético que nós temos em convivência conosco aqui, conscientemente, porque inconscientemente, que a gente não tem consciência, há muito mais. Mas falemos, né, nós temos os 4 elementos, e também o éter, que é o 5º, mas falemos da água, porque é com a água que a gente faz a higiene do nosso corpo, e ela carrega energias muito significativas. Eu sempre, quando eu vou falar da água, eu gosto de lembrar para as pessoas de um documentário que muitas pessoas viram. Se não viu, está perdendo, né? Que é Quem Somos Nós. Esse documentário, ele traz todo o conceito da física quântica, né? E tem lá o japonês que faz, eu não vou me lembrar o nome dele, mas tem um outro também, o Morrou, que também fala dessa questão da água, que também é um japonês. Ele faz a experiência, ele coloca uma garrafa com água e com palavras benevolentes, e outra garrafa com água com palavras malevolentes, e coloca para congelar, e a garrafa com palavras benevolentes, elas cristalizam de uma maneira transparente, que você vê os desenhos, enquanto a outra é um emaranhado que você não consegue, né, discernir. Então, só para você pensar, né, no potencial energético da água, ok? E então, você já vai trabalhar com essa questão desse elemento poderosíssimo, né? Esse elemento que não tem nem palavra para descrever o que a água significa na nossa vida, né? O que mais para fazer um banho de limpeza e de energização também? A sálvia, o alecrim, que são muito fortes, né, para limpeza energética, para demandas, para inveja. Eu vou fazer amanhã, da sálvia e do alecrim, né? Também para poluição mental, quando você fica muito pensando numa coisa, né? E para eliminar a estagnação e abrir caminhos, ok? Eliminar a sensação de peso no corpo. Então, essas ervas também, a sálvia e o alecrim, eu tenho aqui também lá na minha casa. E tenho na horta escolar, em que eu sou diretora. Elas também funcionam como um amuleto de proteção, você tendo em casa, né? Proteção de energias densas, de invejas. Que as pessoas vêm à tua casa, elas nem têm a intenção de te deixar essa energia negativa, e ela deixa, né? Então, é um amuleto também para você ter em casa. Como fazer? Você ferve aí 2 litros, 2,5 litros de água, e você prepara, né? Coloca, assim que ferveu a água, você pode ir colocando um de cada vez, ou você já deixar pronto a sálvia, o alecrim, né? E você vai colocar também o sal, né? De preferência é o sal grosso, né? Você pode deixar preparadinho num canto, ou ir colocando de cada um, né? Um de cada vez, perdão. Depois você deixa descansar, e após o seu banho higiênico, você vai usar essa água que você ferveu e colocou essas ervas com o sal lá. Qual erva, Nilda? Sálvia, alecrim e sal grosso, né? Ele vai eliminar, né? Segundo os estudiosos aí que eu sigo, principalmente a Gisele Almeida, deixa eu ver aqui, é a Gisele Almeida, né? Limpa mesmo, não tenha dúvida, ok? Então esse
é um dos banhos. E é óbvio, né? No momento também você vai ativar, né, toda a energia dessas plantas, né? Ok? Então, aí é a receitinha de um banho e eu vou passar outros, ok?